Esta é a segunda parte, a parte de perguntas e respostas da palestra do professor Valdemar Setzer, chamada A Máquina de Turing e o que os computadores podem e não podem fazer, que aconteceu por organização do PPGCA-UTFPR no dia 5 de outubro de 2020. Vamos a esta sessão. Ok. Então, agora eu estou à disposição para responder perguntas do jeito que vocês quiserem. Qualquer coisa, podemos bater papo. Eu estou à disposição. São 11h15, né? Eu posso, inclusive, atrasar para o almoço, que poderia ser para 1 hora, sem problema. Vocês é que mandam. Mandem brasa. Se quiserem fazer por... sim, o pessoal do YouTube tem que fazer por chat, né, Adolfo? Eu pedi perguntas, não teve nenhuma pergunta. Teve um comentário do José Guimarães, que, se não me engano, é professor lá na UFSCar Sorocaba, que o nome do professor que você estava tentando lembrar, que escreveu sobre sonhos, é Siddhartha Ribeiro. Isso mesmo. Imagina, acabei de ler o livro dele há 1 mês atrás, né? E esqueci o nome. Né? É um livro sobre sonhos. Né? Bom, ele é materialista, de modo que... Quer dizer, ele é bastante aberto, ele inclusive cita no livro várias correntes espiritualistas que já existiram, que existem, e as interpretações que eles dão para os sonhos. Ele leva muito a sério essas coisas. Só que como é que uma pessoa é materialista? Como é que a gente reconhece? Porque a maneira de pensar dela é puramente materialista, é baseada no mundo físico. A maneira de pensar. Não adianta a pessoa o dia inteiro ficar apelando para Deus. Ai, meu Deus, né? Ah, Deus, me ajuda, não sei o que tal. Quando todo pensamento é feito de uma maneira baseada apenas nos nossos sentidos físicos. Compreendem? Compreenderam? A maneira de pensar é que determina se a pessoa é materialista ou não. E ele, claramente, para mim, é materialista. Então, eu queria discutir com ele, mas não houve meio. E sobre sonhos também, tem muita coisa para discutir sobre sonhos. Que mais? O professor José Guimarães, ele está perguntando se pode fazer perguntas por aqui, que ele está lá no YouTube. Eu estou esperando a pergunta dele. É porque tem um delay, né, entre a gente aqui e o YouTube, demora alguns segundos. Claro. E tem as pessoas que estão também aqui no Meet, que, se quiserem se inscrever ou fazer pergunta direta. Fale o nome e a gente dá a palavra. Show. Esse barulho atrapalha muito, Adolfo? Olha, incomoda, mas dá para entender, né? Que pena. Eu devia ter pedido para a vizinha para esperar para continuar, ou então fazer num outro quarto. Estou fazendo justo aqui em cima. É uma pena, esqueci totalmente. Quer dizer, nem me ocorreu. Que eles começam às 9, né? Ainda bem que começaram às 9h30. Vocês compreendem a minha posição? Eu sou espiritualista. Só que, veja bem, eu sou um espiritualista não crente. Não é? Não tenho crença, eu tenho hipótese de trabalho. Eu sou espiritualista porque as evidências são fortes demais, dentro de mim e no mundo. Vocês já pensaram? A gente não consegue compreender o átomo. Né? Não conseguimos compreender a mecânica quântica. O Richard Feynman já falou que quem diz que compreende a mecânica quântica não entende de mecânica quântica, porque existem coisas incompreensíveis. Por que são incompreensíveis? Porque quando a gente pega o limite clássico, desaparece, que é o spin. O spin das partículas só existe nas equações da mecânica quântica. Se pegar o limite clássico, ele desaparece. Outro exemplo, os limites do universo. Vamos supor essa hipótese absoluta, para mim, absolutamente estapafúrdia do Big Bang. Vamos supor. Explodiu. Tá bom, explodiu. Aliás, não sei se vocês já pensaram
que antes de explodir estava tudo compactado, né? Mas se tudo estava compactado, a matéria estava compactada, ela devia formar um super, hiper, duper buraco negro, que não podia explodir, obviamente, isso era um buraco negro. Bom, não saía nem luz, muito menos explosão. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Aí vem um monte de outras teorias para conseguir desviar desse problema. Muito bem. Então, explodiu. Ele explodiu. Explodiu e chegou até um certo ponto, né? E está acelerando, o que é uma outra incógnita. Não se sabe por que ele está acelerando. Acha-se que é uma energia escura, 70% do universo. Tá bom. Então, ele está se expandindo. Ah, é? Expandindo para onde, minha gente? Para onde? Para o nada. E o nada vai até onde? Vocês estão percebendo que usar o nosso pensamento físico não dá para a gente captar, compreender com esse tipo de pensamento nem o átomo e nem o microcosmo e nem o macrocosmo. Por uma das razões que eu admito que existem coisas que não são físicas. Alguém queria fazer pergunta, Adolfo? Sim, temos uma pergunta aqui. A pergunta é do professor José Guimarães, lá da UFSCar. Ele fala assim: há um livro, que não me lembro o nome, escrito por um matemático, que diz que a genética não é suficiente para dar forma aos seres vivos. Isto é, não há informação suficiente nos genes para gerar um ser vivo. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, eu conheço o livro do Liu ontem, está no outro quarto, aqui na nossa casa, no nosso apartamento, meu filho definiu da seguinte maneira: vocês têm escritórios com capacidade de dormir, lá atrás tem uma cama, tá vendo? E aqui, lá tem um estante, tem livro lá em cima, né? ali tem coberto com pano para não entrar poeira. Enfim, então está no outro quarto. Bom, deixa para lá. O livro que eu conheço é do Lew Wanting, que se chama The Triple Helix. Lew Wanting, L-E-W, Lew Wanting, Richard D. Wanting. Acho que é Richard, não me lembro bem. E nesse livro, agora eu vou citar, já que foi feita a pergunta, eu vou citar uma das experiências que ele descreve de um japonês. Esse japonês pegou clones de uma planta que pegava de galho. Fazer clone de uma planta que pega de galho é a coisa mais fácil que existe, é só quebrar o galho e enterrar, certo? Não é? Aí ele fez vários clones de planta, de plantas de mesma espécie, e plantou em vários níveis, no nível do mar, a 1.000 metros, 1.500, 1.000 metros, 1.500. E verificou como é que esses clones... Aliás, os outros eram clones. Embaixo, ao nível do mar, tinha de várias plantas de mesma espécie. Os outros de cima, em várias altitudes, eram clones. Tá? Então, tinham os mesmos genes. Aí, ele verificou como é que as várias plantinhas da mesma espécie cresceram no nível do mar. Então, ele diz, a que cresceu mais deveria ter dado maior crescimento nos outros, né? Aqui a 500 metros, a 1.000 metros, pode crescer menos, mas deveria crescer mais. Não, foi completamente aleatório. E é por isso que o Lew Wanting diz, não basta apenas a hélice dupla, tem alguma coisa além que ele chamou de noise development, desenvolvimento aleatório. Quer dizer, não é suficiente examinar os genes, ou a partir dos genes você não determina o indivíduo, de jeito nenhum. Aliás, isso em termos humanos é uma coisa tão ridícula, sabe? O pensamento, nossos sentimentos, achar que isso vem dos genes, sabe? É uma coisa... Mas deixa para lá. Então, ele diz que não dá só, que existe alguma... Ele acha que é uma coisa aleatória. Eu não acho. Eu acho que existe um modelo impondo isso. Existe algo do indivíduo, pode ser uma planta, pode ser um animal, que está impondo, não é? A forma, o comportamento, que também vai depender do ambiente, é lógico. Claro, certamente as plantas tiveram um crescimento menor quando foram mais altas, certo? Uma altitude maior. O ambiente também influi, claro, não é só o gene, o ambiente também influi, mas tem uma outra coisa que não depende nem do gene nem do ambiente. Claro, para mim, é algo que é o que eu chamei de modelo não físico, claro, que existe nas plantas, nos animais e nos seres humanos. Só que os animais têm mais do que as plantas, mais alguma coisa. O Goethe disse que as plantas se esgotam na sua forma. Interessante, né?
deu a forma, acabou, não precisa mais nada. O animal não, o animal tem impulsos, né? Tem instintos, etc. Ele não se esgota na sua forma. E nós não nos esgotamos, né? Na nossa forma, nem nos instintos, nem na consciência. Nós temos algo mais ainda que os animais não têm. Por isso nós somos tão diferentes dos animais. É uma coisa incrível a diferença entre nós, até fisicamente. Nenhum animal tem coluna em duplo S, como nós temos. Né? Nenhum animal é bípede como nós, com a coluna ereta. Né? Nenhum animal tem a cabeça que se libertou da gravidade. A cabeça ficou assim. Imagina se a gente andasse assim e fosse pensar, né? Como os animais. Né? Que mais, gente? Tem um comentário aqui no YouTube, não é bem uma pergunta, é um comentário da Nanda Lopes, que ela falou que recentemente também se falou que as ligeiras diferenças entre os chamados genes expressados não explicam as diferenças entre os seres vivos. Óbvio, nuance. Pense um pouco, como é que os genes iam produzir mãos tão simétricas? Olha, se eu faço assim, a outra desaparece. A menos de um calombo que eu tenho aqui. Sabe o que é esse calombo? Jogo de vôlei na faculdade. Eu peguei uma bola assim e deu esse calombo aqui que ficou. Fora esse calombo, olha a simetria. Como é possível que no crescimento deu essa simetria? Como? E ainda mais se eu uso muito mais a mão. Eu sou destro, não sou canhoto, eu uso muito mais a mão direita. Não é? Compreende? Eu uso muito mais, eu só uso a mão direita para coisas finas. Quando eu faço musculação, eu uso as duas. Mas para coisas finas, para escrever, para tocar minha flauta, etc., eu uso a mão direita, no caso da flauta, é as duas. Mas para escrever, eu uso a mão direita, não é? Para segurar coisas, eu uso a mão direita. Eu pego o mouse com essa mão direita. Claro. Então, a minha mão direita trabalhou muitíssimo mais do que a esquerda. E olha o resultado. Vocês percebem isso? Alguma coisa teve que impedir que o uso a mais da mão desse uma forma diferente, porque a forma estava sendo imposta. Agora, esse modelo que eu estou falando é um modelo que não é aquilo que nós estamos acostumados a encarar como um modelo. Por exemplo, a planta de uma casa, não é? É um modelo, não é? Só que é um modelo estático. O arquiteto tinha aquilo na mente. Olha a origem, não é física. Ele teve na mente, fez o modelo, etc. Aí vem os peões todos e constroem aquilo lá, segundo o modelo. Aliás, entre parênteses, nenhuma casa, né, acaba de ser construída antes de começar a reforma. Primeiro tem que reformar e depois acaba, porque sempre muda no meio. Porque as pessoas têm ideias diferentes durante a construção. Né? Nós também temos, nosso modelo muda permanentemente, constantemente. Né? As minhas orelhas, olha o tamanho delas, deve ser maior do que todos de vocês aí, porque elas não param de crescer. E são simétricas. Olha como elas são simétricas. Como é que elas vão crescendo, desde que eu era pequenininho, elas eram pequenas, e conservam a simetria? Como? Tem que haver alguma coisa de fora impondo, né? essa simetria. Não é? Então, Ananda, me arranja a referência, me escreva. O meu endereço de e-mail está em cima da minha homepage. Com Valdemar Setzer, você cai na minha homepage e lá em cima tem meu endereço de e-mail. Arranja essa referência que eu gostaria muito de ter. Temos mais 4 perguntas, não sei se vai dar tempo. Claro, por mim não tem problema. Adolfo, depende de você também. Certo, mas vamos para a primeira. Só para dizer qual vai ser a ordem. Primeiro vai ser a do César Tacla, depois do Jason Schneider, aí deixa eu ver aqui no YouTube, teve o Michel Gomes de Souza e o Abedin Taluk. Então vamos primeiro à pergunta do professor César Tacla, que é professor aqui do DAINF como eu. Isso. No slide 53, o professor Setzer fala sobre conceitos universais. Todo mundo entende o que é porta, mas talvez nem mesmo os conceitos que julgamos universais o são. Não há como garantir que todas as pessoas tenham a mesma interpretação, porque a própria interpretação humana é subjetiva.
Se levar cultura em questão, as coisas ficam ainda mais dispersas. Olha, César, sim e não. O ser humano tem subjetividade, mas ele é capaz de ter objetividade. Se não fosse capaz, não existiria matemática. Você vai concordar que a matemática é totalmente objetiva. Não é? Bom, aliás, vocês me desculpem, antes que o pessoal comece a ir embora, deixa eu mostrar o meu último livro. Matemática pode ser interessante e linda. Olha que linda a capa. É um girassol, né, que forma espirais, está vendo? São espirais logarítmicas. Eu trato de tudo isso no livro. Se vocês colocarem Valdemar, não, se vocês colocarem matemática pode ser interessante, a matemática, Setzer e a editora Blucher, vocês caem no meu livro lá, no site da editora, onde existe já errata, nossa, a quantidade de errinhos que eu estou achando, nenhum muito importante, mas, enfim, são errinhos, eu estou achando um monte deles, né? Uma coisa é corrigir no computador. Olha, que eu fiz 7 impressões, hein? Depois houve um monte de outras revisões da editora, e aí foi tudo no computador. Enfim, ou então vocês peçam no Amazon. Põe Amazon Setzer Matemática, que vocês caem na Amazon e comparem os preços. Bom, esse livro, eu vou repetir o que eu já tinha dito, foi feito para entusiasmar os alunos de ensino médio e o público em geral pela matemática. A matemática é o maior problema educacional que existe no Brasil. Só 20% dos alunos que deixam o ensino médio têm conhecimento básico de matemática. Bom, então vamos voltar ao universal e à subjetividade e objetividade. Vamos usar a porta. Vocês estão vendo a porta lá atrás? Tem uma porta, né? Sim. Quando eu olho e pergunto o que é aquilo, qualquer um de vocês vai dizer uma porta. Ninguém vai dizer que é uma fralda. Mas se todos chegam na mesma coisa, tem que haver alguma objetividade, César. E qual é a objetividade? Há 2 tipos. O que nós percebemos com os nossos sentidos. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos confiança nos nossos sentidos. Eles são fiéis. Claro? Vocês estão vendo o meu rosto. Claro? Vocês estão vendo que eu uso óculos. Eu não estou usando um capacete. Claro, vocês estão vendo todos a mesma coisa. Os seus sentidos não enganam. Não é assim, de uma maneira geral. Não é, porque se os nossos sentidos enganassem, nós todos seríamos esquizofrênicos. Vocês olhariam para a porta e achariam que é uma janela. Os sentidos não enganam. E existe uma frase muito linda do Goethe, que é a seguinte: Die Sinne trügen nicht, das Urteil trügt. Os sentidos não enganam, o julgamento é que engana. Quer dizer, quando a gente vai fazer um julgamento é que pode estar havendo um engano. Ainda bem que os sentidos não enganam. Se eu olho uma pessoa muito longe, eu não reconheço quem é. Meus sentidos estão me enganando? Não, eles estão me dizendo que eles não são suficientemente acurados para eu distinguir quem é, ou até se é um homem ou se é uma mulher. Mas eu sei isso, eu sei que ele não está sendo suficientemente acurado. Claro. Então, os sentidos não enganam, então ele tem uma objetividade. Não adianta os... como é que eles chamavam? Caramba, esqueci. Uma filosofia muito importante que houve do Hume, do Hobbes, etc. Agora eu esqueci o nome da filosofia. Não era realismo. Ou era, já não me lembro mais. Não tem importância. Dizer que, não, a realidade não existe. Não eram os realistas. A realidade não existe. Existe aquela imagem interior, a representação mental que eu faço da realidade. Vai dar bem sabão. Isso não durou muito tempo. O Kant, por exemplo, admitia que existia a realidade. Admitia que existia o conceito por trás da realidade. Só que ele dizia, nós nunca chegaremos no conceito porque nossa mente é mecânica. Olha o materialismo. Claro. É só achar que a mente não é mecânica e achar que nós podemos chegar nos conceitos com o nosso pensamento. O nosso pensamento
é um órgão de percepção de conceitos. Quando eu olho para lá do aquilo na porta, eu estou chegando no conceito de porta. Aquilo que aquele objeto tem de comum com todas as outras portas. Conceito de porta, que é o que existe de comum entre todas as portas. Aí você diz, pode se enganar? Claro, é o julgamento que engana. Não é? Agora, se o julgamento é sadio, a percepção é sadia e o julgamento é sadio, não existe engano. É um engano achar que a gente está sempre se enganando. Aliás, no meu livro eu tenho um capítulo por que o avião voa, aí não é só de matemática. Tem essa parte de física que é qualitativa, coisa que não se ensina em geral, se ensina qualitativa em física por formas, por isso que os alunos não gostam. Por que um avião voa? E nesse capítulo eu começo fazendo experiências, né? Propondo a pessoa pegar um pedaço de papel e assoprando embaixo. O que é que vai acontecer? Vocês vão dizer, vai subir. Subiu, né? Certo? Agora, o que acontece se eu assoprar por baixo, por cima dela? Aqui, ó. O que vai acontecer? Eu faço isso, né? Todo professor de física devia fazer, né? E as pessoas dizem, não vai acontecer nada. Ah, é? Vejam só, olha. Está vendo como subiu? Por quê? Por quê? Então, a gente começa, o capítulo, eu faço isso, eu digo para a pessoa fazer 5 experiências, observar objetivamente o que se passa em cada experiência, e aí, isso é a primeira coisa, fazer a experiência. Segundo, observar o que aconteceu em cada experiência e escrever. E em terceiro, interpretar. Qual é um dos grandes problemas, César? É que as pessoas saem interpretando antes de observar isentamente, sem julgamento. Compreende? A gente deveria fazer um esforço de se tornar um real cientista, como Goethe queria, e fazer uma observação pura, sem julgamento, simplesmente observar o fenômeno, anotar o fenômeno. Para depois que tiver uma descrição bem clara do fenômeno, aí vamos pensar numa interpretação. Só que as pessoas partem da interpretação, e pior ainda, César, partem das teorias. Já parte das teorias, que foi o caso do Newton, com a luz. Ele partiu da teoria de que a luz era composta de todas as cores. Ele partiu dessa teoria. É lógico que ele não saiu daí. O Goethe não partiu dessa teoria. Ele fez uma teoria das cores muito mais ampla do que o Newton. Eu acho que as duas são coerentes, cada uma em si. Tá? Mas ele explicou muito mais coisas que o Newton explicou. Porque ele usou, por exemplo, feixes de escuro, coisa que o Newton não usou. Ele só usou feixes de claro. É lógico, ele era astrônomo. É uma estrela no telescópio, está em volta em escuridão. Não é? Então, ele usou isso aí. Não é? Não, mas isso é uma outra palestra. Então, eu acho, César, que nós temos subjetividade, mas nós temos que separar muito bem o que é aquilo que é subjetivo dentro de nós e o que é objetivo. Em geral, a gente fica tão dominado pela subjetividade que nem pensa na objetividade. Compreende? Eu acho que isso é uma coisa muito necessária. Aliás, a matemática ajuda a ter objetividade, a ter pensamentos claros. Claro, não adianta eu olhar uma reta e achar que é uma circunferência. Não adianta eu querer julgar. Não adianta eu olhar uma reta e achar que eu gosto ou não gosto da reta. Não interessa o gosto, não interessa a interpretação. E aí eu entrei no outro aspecto, que é não só a interpretação, mas o sentimento que a gente coloca nas coisas. Sair julgando pelos sentimentos. Isso é uma coisa que a gente deveria separar. Os sentimentos são fundamentais para o ser humano. Importantíssimo. Mas a gente não devia ficar só neles, porque aí vira fundamentalista, e não devia ficar só nos pensamentos, porque aí vira racionalista. Devia usar os dois. E há um gesto muito bonito para isso, César. Olha aqui, ó, quando a gente faz isso. Ó. Quer dizer, os pensamentos deveriam enriquecer nossos sentimentos. Não sair tendo sentimentos e fazendo coisas só no sentimento. Vamos pensar antes da consequência dos atos. Só o ser humano é capaz de fazer isso. Os animais não são capazes de fazer isso. E não vamos deixar pensar somente aqui. Vamos fazer o coração iluminar, enriquecer os pensamentos, de modo que os pensamentos não sejam frios, sejam humanos.
e as pessoas estão cada vez com pensamentos mais... Por isso que eu escrevi o livro, tentando mostrar como a matemática pode ser bonita, para haver sentimento nela. Bom, não sei se respondi, César, eu estou dando um monte de palestras ao mesmo tempo. Tem mais uma pergunta aqui, essa pergunta é do Jason Schneider. Professor, lembrei de alguns casos que está havendo agora de computadores que estão pintando quadros e que os especialistas não estão conseguindo dizer com certeza se estão sendo pintados por uma máquina ou humanos. Seria isso um teste de Turing artístico? Sim e não, para variar. Isso já tinha sido feito com música. Houve um famoso caso de um sujeito que compôs música segundo o estilo do Bach. E fez um piano controlado eletronicamente, certo? Antigamente eles eram controlados por uma fita de papel, etc. Agora pode se controlar eletronicamente. Muito bem. Né? E aí punha uma pessoa num quarto e o piano na outra, tocava uma peça e perguntava, isso é Bach ou não é? E tocava uma peça do Bach e depois uma outra peça composta pelo computador. E as pessoas não conseguiam distinguir uma peça do Bach de uma peça composta no estilo do Bach. Mas, Jason, veja bem, o computador foi programado para imitar o estilo do Bach. Quem foi que inventou o estilo do Bach? O Bach. Isso o computador não vai fazer. Compreendeu? Ele é perfeitamente capaz de... por exemplo, vocês estão vendo ali atrás? Tem lasuras da minha esposa, que quando ela fazia terapia artística. Né? Aquarela com uma cor muito diluída. Né? A gente vai fazendo, eu também já fiz, vai fazendo camadas e camadas de várias cores, secando com secador de cabelo, e quando está seco passa outra camada, de repente começa a aparecer coisas. O que ela fez? Ela salientou, né, algumas coisas que ela achou que estavam aparecendo. Depois ela salientou um pouco mais com aquarela. Fica tudo transparente, é muito bonito. Bom, o computador pode eventualmente, hoje em dia com machine learning, acho que é a coisa mais trivial, né? Escanear aquilo lá e tal e começar a produzir, fazer modificações sobre isso aí, seja lá o que for, e a gente não vai distinguir entre a minha esposa e a do computador. Mas, veja, ele partiu daquilo que está lá. Compreendeu? Ele não inventou aquilo lá. Claro. Eu vou chutar que nesses programas sempre se colocam regras para compor a música ou para compor os quadros. Compreendeu? Sempre existem regras. Né? O programador pode bolar as regras. Foi o computador que bolou as regras? Nem? Compreendeu a diferença? Esse foi do Schneider. Sehr gut, Schneider. Que mais? Não sei se eu respondi. Se quiser voltar, eu estou à disposição. Eu acho que respondeu, porque tanto o Tacla quanto o Jason agradeceram. Muito bom. Opa, eu estava mutado aqui no YouTube. Tanto o Tacla quanto o Jason agradeceram, e agora eu vou para as perguntas que estão lá no YouTube. Deixa eu ver aqui. A primeira do Michel Gomes de Souza. Ele diz assim: professor Setzer, você comentou que algumas ficções sobre IA não passam de besteiróis. Mas para você, essas mídias que tratam sobre IA, mesmo que de forma rasa, não ajudam no imaginário e desenvolvimento científico? Eu estou tomando nota. Eu detesto assistir ficção científica porque todas elas têm algum besteirol físico. Todas. Ou então besterol, talvez suprafísico, é o caso do Bicentennial Man. O essencial lá é que ele adquire sentimentos, que é o caso também do menino robô do Artificial Intelligence do Spielberg. Sabe, isso me irrita muito, os besteróis do ponto de vista físico. Bom,
Aliás, no caso do Robin Williams, não é do ponto de vista físico, é a minha conjectura de que os computadores jamais vão ter sentimento. Muito bem. Se bem que eu falei, tinha uma mensagem muito interessante. É por causa dos nossos sentimentos que a gente quer eventualmente morrer, não aguenta mais com a vida. É por causa dos sentimentos, interessante, não é racional. Bom, muito bem. Ajuda o imaginário? Bom, a gente que gosta. Você quer desenvolver o imaginário, Michel? Leia. Leia. Até livro de ficção científica, com os seus besteróis. Certo? Leia. Porque quando você lê, você vai imaginar as coisas. Vamos supor um romance. Você vai ter que imaginar os personagens, a atmosfera, o ambiente, claro. Tudo isso você vai ter que imaginar, porque o livro não está no livro. O livro tem... Vocês já pensaram, eu vou fazer a pergunta, vocês já pensaram, quando vocês olham um livro, né? Deixa eu pegar uma página interessante aqui. Bom, enfim, vocês olham um livro, um livro qualquer. O que é que vocês estão vendo? Aí vocês vão dizer, estou vendo palavras, estou vendo frases, não é isso? Negativo. O que vocês estão vendo é tinta preta sobre papel branco. O resto é tudo interpretação. É tudo associação com conceito. E cada letra vocês estão associando com o conceito dela. A gente não vê as palavras, não vê as frases, muito menos o que a frase significa, não é? Então vejam só o esforço que a gente faz quando a gente lê. Agora, veja, até as letras e as palavras, a gente está fazendo um esforço de pensar para chegar no conceito. Agora, imagina, você está lendo um romance e está imaginando o personagem, está imaginando o ambiente que se passa num quarto, que é descrito, etc., ou numa praia, e você imagina aquilo tudo. Você imagina na sua velocidade, Michel. Você pode ler com a sua velocidade. Você pode chegar no fim de um parágrafo e dizer, o que é que eu li mesmo? Já deve ter acontecido com vocês todos. Não prestaram atenção, não se concentraram. Faltou foco. Aí você chega no fim, o que é que eu li mesmo? Volta para trás e lê outra vez. Talvez mais devagar. Cada um lê na sua velocidade, repetindo, indo de trás para frente, de frente para trás, etc, etc. Muito bem. O que acontece quando você vê um filme de ficção científica, ou qualquer filme, televisão? A imagem já vem pronta. Percebeu a diferença, Michel? No caso do filme, a imagem já vem pronta. No livro, você cria a imagem. Quando a imagem vem pronta pelo filme, você não consegue imaginar mais nada. Aquilo fixa. Principalmente se usa um truque que foi introduzido pela televisão de ser muito rápido. Vou passar um exercício para vocês, tomem nota. Ligar a televisão e contar quantas mudanças de imagem existem por minuto. Eu contei de 15 a 25, dependendo do programa, por minuto. E quando eram videoclipes, vocês vão dizer, poxa, você vê televisão? Não, não tenho televisão. Tem um monitor que serve de televisão e está ligado na antena coletiva do prédio, só. Né? Mas eu estava no clube, fazendo minha parte aeróbica no transport, né? No elíptico, e na frente tinha invariavelmente uma televisão. Hoje em dia não se consegue viver sem imagem, então tinha uma televisão. As outras pessoas estavam vendo o programa, e eu estava contando quantas mudanças de imagem. Por isso que alguém colocou lá um videoclipe. Sabe quanto é que eu contei? 60 mudanças por minuto, uma em cada segundo. Cada uma dessas é uma imagem diferente, é uma coisa completamente psicodélica. Já com 15 a 25, não dá para prestar atenção em cada imagem. Então, esse é o primeiro exercício. Contem quantas mudanças existem por minuto. Vocês têm que contar efeito zoom, mudança de background, do fundo, certo? Movimentação, por exemplo, uma rua, com gente andando, carro, etc. Tudo isso é mudança de imagem. Aparecimento do letreiro, tudo isso é mudança de imagem. Contem quantas vai dar por minuto. Aí vocês vão ver a velocidade que é usada. E o efeito da televisão passou para os filmes, enfim, filmes que são Netflix, as coisas que são para monitor, não é? Passou para lá.
E os videogames ainda pioraram a situação, porque no videogame você não pode parar para pensar, senão você perde. Fora os videogames de estratégia, enfim, raciocínio, essa coisa. Mas, em geral, os mais jogados são os de ação e reação, você não pode parar para pensar, você tem que agir automaticamente, você é transformado num autômato. De desligar o pensamento, muito mais do que na televisão. Então, a gente sente que a gente desliga o pensamento. Claro. E agora vem o segundo exercício. Tente pensar em cada imagem que vai ser transmitida na televisão, ou no vídeo, ou no videogame. Tente pensar em cada imagem. Em meio minuto, 1 minuto, você vai sentir uma exaustão mental. Experimente. Um exercício que cada um pode fazer. Vai sentir exaustão mental e como tende a relaxar a mente. E vai ficar com que cara? Cara de bobo. É direto. Né? E tem gente que relaxa tanto a mente, né, só absorvendo o que vem vindo de fora, que adormece. Tem gente que tem proteção natural contra a televisão. Ligou a televisão, logo adormece, porque a televisão induz um estado de sonolência. E sabe como é que eles tiram, fazem a pessoa ficar só na sonolência, não entrar em sono profundo? Com cenas muito rápidas, né? Com cenas que ativam os sentimentos, que é a única coisa que está sendo ativada. Você não está fazendo nada, não está podendo pensar. Então, é por isso que existe tanto erotismo e violência na televisão. É aquilo que mais atinge o sentimento. Fora também uma excitação de saber o que é que vai acontecer com o personagem, etc. E tal. Tudo isso é usado como um truque. E eu não sei se você sabe, Michel, que nas redes sociais, etc., todo o formato, tudo é muito bem planejado e testado para agarrar as pessoas. Né? Uma coisa impressionante. Eu ouvi aquele vídeo, Dilema das Redes, não é? Não é? Exato, exato. Não sei se você assistiu, Adolfo. Eu comecei a assistir, mas eu não terminei. Mas eu já conheci o trabalho de algumas pessoas. O que você achou, Adolfo? Como eu disse, eu conheci o trabalho aquele rapazinho que tem um instituto até sobre isso. Agora sou eu que não estou lembrando o nome da pessoa. Eu não estou velho, eu. Mas é... Tudo bem. Olha, eu já perguntei para várias pessoas. Ninguém percebeu o que eu percebi. O ambiente que eles criaram é exatamente o mesmo dos videogames, das redes sociais, etc. Tudo rápido. Você não consegue simplesmente se imergir no que um deles fala. Logo vem um outro falando, e eles falam frases curtas, não é? Não é verdade? E imagens se sucedendo com rapidez. E aí ainda teve um outro problema nesse filme, nesse Dilema das Redes. Eles colocam... É um documentário com depoimentos daqueles técnicos e executivos do Silicon Valley. Fantástico documento. A mensagem é ótima, como eles programaram tudo para agarrar as pessoas. Essa que é a mensagem. Muito bem. Mas... além do documentário, o que é que eles fizeram? Colocaram a história de uma família, daquele garoto que usava celular demais, a mãe tirou dele, ele aguentou só 3 dias, etc. e tal. Né? Então, vocês veem que eles misturaram ficção com um documentário muito interessante, que eu acho, sabe o que era que devia ser feito, Adolfo? Aquilo devia ser lido e não visto. Não precisava ver o que as pessoas... Aliás, sabe o que acontece quando eu raramente... Não me lembro quando assisti a última vez um Roda Viva. Eu não olho para a tela. Eu fico ouvindo o som. Eu olho talvez para a tela para ver como é que é o rosto da pessoa e do entrevistador, mas depois eu não preciso mais olhar aqueles rostos. O que é importante é o que o sujeito está falando. E se eu não olhar para o rosto, eu vou criando as minhas imagens. Compreende? Então, veja, Michel, todo filme, toda imagem em movimento impede que você crie a sua própria imagem. Se eu ficar bem parado e pedir para você, eu faço isso nas palestras presenciais, eu fico parado na frente e peço, olhe para mim e imaginem um outro velhinho qualquer, né, que vocês conhecem, talvez usando óculos, cabelo branco, etc. e tal, magrinho como eu. Né? E imagine, eu fico parado, eles imaginam.
E conseguem imaginar. Com um certo esforço dá. Podem imaginar, podem experimentar. Agora, se eu ficar movendo a cabeça, eu fico me movendo na frente do público, certo? E digo, agora olhem para a minha cabeça, eu fico olhando para eles, e imagine uma outra pessoa. Impossível. O movimento fixa. A gente fica prestando atenção no movimento. E não dá para prestar atenção em mais nada. Então, cuidado quando você fala de imaginário. Claro, eu estou falando de fazer as pessoas serem mais criativas, isto é, tem que ter fantasia para ser criativo. Isto é, tem que criar as próprias imagens. Claro, então, qualquer filme, em particular com ficção científica. Agora, desenvolvimento científico, eu acho que não foram as ficções científicas do Leonardo da Vinci. Ele teve a ficção científica de helicóptero, né, mas foi por causa dele que se inventou o helicóptero. Eu acho que isso não ajuda, não dá uma ideia do que a gente vai inventar. Talvez até desse. Mas você quer saber de uma coisa? Vai dar muito mais a ideia se for descrito, como os livros do Asimov, por exemplo. Né? Ou do Clarke, Arthur Clarke, etc. Enfim, grandes escritores de ficção científica. Talvez até dê alguma ideia do que poderia ser inventado. Mas eu acho que as invenções não saíram daí. Eu não conheço nenhuma que saiu de ficção científica. Mas não nego que talvez pudesse ser uma ideia. Alguém tem uma ideia maluca, outro lê a ideia maluca, ou vê a ideia e diz, poxa, isso aí está me sugerindo fazer alguma coisa um pouquinho diferente, ou seja lá o que for, que não existia antes. Tudo bem, acho que pode existir. Mas é assim que a gente devia ter ideias, hein, Michel? Assim que a gente devia ter fantasia, imaginação, né, incentivada por fora, ou a gente devia criar de dentro de nós? Pensa um pouco. Que mais? Então, vamos à nossa última pergunta, já que está terminando o tempo. Eu, infelizmente, eu tenho um compromisso, então só vou poder ficar aqui até, no máximo, assim, 12h30. E a pergunta é do Abedin R. Taluk. Ele fala assim, alguns cientistas norte-americanos estão dizendo que o livre-arbítrio é uma função do cérebro. Isto é, o livre-arbítrio é uma função da matéria. O que o senhor acha disso? Olha, eu tenho um livro que se chama Freedom Evolves. A liberdade evoluiu. É uma consequência da evolução darwinista. É do Dennett, um famoso filósofo americano. Freedom Evolves. É um materialista lascado. Lógico, ele teria que... Agora, o incrível é que no livro dele, o que ele chama de liberdade, certo? Não é realmente liberdade. Não é? Não é esse pessoal... Porque na hora que... Se um materialista fala de liberdade, de livre-arbítrio, ele está sendo incoerente. Se nós somos apenas matéria, a matéria só pode seguir as leis e condições, leis entre aspas, e condições físicas. A matéria é sujeita... Se não fosse assim, Apedino, eu acho que é seu nome, espero que seja, Apedino, se não fosse assim, esse prédio caía, a ponte caía, o computador não funcionava. Tudo isso segue as leis físicas, e é isso que as leis físicas foram usadas para projetar e construir tudo isto. Se as leis físicas não fossem seguidas, ou fossem seguidas só de vez em quando, não funcionava. Agora, nós não somos assim. Por exemplo, nós somos imprevisíveis. O ser humano é imprevisível. Esse computador, enquanto não rodar Windows, é previsível. É determinista. Uma maravilha, não? Da técnica, ter se pego matérias da natureza, transformado essas matérias, etc., né? E de algo que é não determinista por natureza, se faz uma máquina determinista, é uma coisa impressionante. Qualquer circuito elétrico tem uma imprecisão, e, no entanto, consegue fazer uma precisão tão grande que o computador quase não dá crash. Né? Bom, então, é muito fácil eles dizerem que é função do cérebro. Sabe qual é a minha pergunta? Mostra!
Mostro. Como é que o cérebro gera? Primeiro, eles não vão ter noção do livre-arbítrio. Precisa caracterizar o que é livre-arbítrio. Eu dei uma noção. Poder determinar o próximo pensamento. Qualquer pessoa pode ter essa experiência. Se não fosse possível, vocês não conseguiriam somar 2 números grandes. Impossível, na mão. Impossível. A gente determina o próximo. Eu dei o exercício, aquele dos números, né? Para a gente mostrar, perceber que é possível determinar. Agora, me diga uma coisa: como é que você vai determinar seu próximo pensamento? No caso dos números, sem ter nenhuma necessidade, sem ter nenhuma memória daquilo, sem ter nenhuma experiência daquilo, e você pega e determina o seu próximo pensamento, só pode ser que você tem liberdade dentro de si. Não adianta dizer que está no cérebro. Mostra! Eu não sou capaz de mostrar onde está o número 2 no cérebro. Vai mostrar onde está a liberdade? Né? E o Dennett, eu não me lembro mais dos detalhes, mas é possível que ele use o mesmo argumento do Darwin para dizer por que a gente desenvolve o altruísmo. Sabe qual é a justificativa do Darwin? É que uma pessoa altruísta é mais recebida pelo grupo onde ela vive, pela comunidade, e, portanto, tem mais chance de deixar descendentes. Veja se pode. O altruísmo é fruto do egoísmo. É uma coisa absurda. E o Dennett talvez chegue a dizer, não, evoluiu por quê? Porque as pessoas livres, sei lá, tiveram mais aceitação pela comunidade, ou tiveram mais chance de pensar outras coisas e sobreviver. Enfim, ele vai dar alguma resposta estapafúrdia, porque ninguém viu isso acontecendo, que é o caso da evolução de Darwin. Ninguém viu ela acontecer, claro, uma teoria. Deixa eu falar mais uma coisinha. Então, você está entendendo? É muito fácil ficar pondo a culpa no cérebro. Faça essa pergunta. Mostre. Como é que o cérebro funciona? Não se sabe como ele funciona. Não se sabe. Não se sabe onde a gente grava o número 2 e como é que usa. Vocês estão entendendo? Uma outra coisa. Apedino. Todos vocês têm a sensação, a vivência, de que a memória é ilimitada. Alguém já quis memorizar o número de um telefone, o nome de uma pessoa, e faltou lugar para gravar? E essa é a nossa experiência. A nossa memória é ilimitada. Outra coisa, que negócio de esquecer é esse? Que história é essa? Tem uma máquina, ou está gravado ou não está, não existe esquecimento. Não é uma questão de tempo de acesso, como é o caso do computador do hard drive, por exemplo, que vai desaparecer, ainda bem. Há dezenas e dezenas de anos atrás eu disse isso vai desaparecer, os discos vão desaparecer, porque é uma aberração mecânica dentro de um aparelho eletrônico. E agora a SSD está acabando com... Espero que acabe com os hard drives, certo? Bom, com os discos. Não é uma questão de tempo de acesso, é a gente não esquecer. Eu não consegui lembrar o nome do Siddhartha. Não consegui, apagou. Né? No entanto, na minha idade, começo a ter recordações de coisas passadas, principalmente as ruins. Cada vez mais da infância, etc. Cada vez mais, que eu nunca mais tinha lembrado. Estava gravado. Nós gravamos todas as nossas vivências, Apedino. Nós gravamos todas as nossas vivências. A maior parte fica gravada em algo, não é, que a gente não consegue fazer o acesso. Eu não sei se você já ouviu falar de gente que teve experiência de quase morte. Por exemplo, um acidente e a pessoa achou que ia morrer. Eu conheço duas pessoas que me contaram isso. Uma moça que estava num carro e, de repente, vem um caminhão na contramão. E ela teve o choque ia ser imenso. Ela não morreu, mas o que aconteceu com ela, ela teve o que se chama panorama da vida. A vida inteira como se estivesse numa tela. É uma imagem. Como nos sonhos. Os sonhos são imagens. Né? Mas isso a gente pode conversar depois. É o que eu ia conversar com o Siddhartha. É um panorama da vida. Chama-se panorama da vida. O segundo exemplo que eu tive, eu fui dar uma palestra, e eu acho que foi aí em Curitiba, e eu ouvi uma entrevista na televisão. Eu comecei a conversar, não sei porquê, com um cameraman, e ficamos conversando, e ele me contou que numa praia, ele foi puxado por um rodamuinho,
que às vezes, quando meu pai teve um caso desse, de roda-moinho, a pessoa chega no fundo e volta. E ele achou que ia morrer e teve a visão do panorama, a vida inteira como se fosse numa tela. Sabe por quê? Porque está tudo gravado. A gente não deixa passar nada. Agora, pedindo, se isso é verdade, imagine a responsabilidade que a gente devia ter com crianças e adolescentes. O que nós vamos mostrar para elas? O que a gente devia mostrar? Só o que é bom, belo e verdadeiro. Não devia mostrar nada de mal, de feio e de falso. Em particular, eu estou chamando a nossa época da era da mentira. Nunca houve tanta mentira no mundo, começando pelo Trump, né? E pelo Bolsonaro. Nunca houve tanta mentira no mundo. Então, então, para as crianças, a gente devia apresentar apenas o que é bonito, o que é belo, o que é bom. Aos poucos, elas vão amadurecendo, e depois vão sair ao mundo e vão entrar em contato com o que é ruim. Mas aí elas terão criado uma tremenda energia interior e uma sensação, uma vivência do que é bom e do que é belo, por exemplo. Eu posso citar o caso da minha filha mais velha, que tem 50, e ela nasceu em 66, ela tem 54. Quando ela tinha 18 anos, ela foi fazer um ano numa academia de artes, ela era violinista. Então, ela foi fazer um ano de violino nos Estados Unidos. Uma amiga convidou ela para passear, porque era um internato, eles moravam na academia. E aí, a amiga convidou ela para passear, foram na cidadezinha, e a amiga, de repente, entrou num fliperama. A minha filha entrou também. Aí ela escreveu uma carta, isso foi em 98. Ela escreveu uma carta, em 98, ela tinha 18 anos, 94. Aí ela escreveu uma carta, não havia e-mail, ela escreveu uma carta dizendo que ela ficou horrorizada com o que ela viu no fliperama. Eram máquinas que soltavam guinchos e tinha tiro, e monstros, e pessoas se matando, e não sei o quê, e uma barulheira, cada máquina com um barulho diferente. Ela começou a ficar com dor de cabeça e contou para nós que ela teve que pedir licença para a amiga e voltou para a escola. Pergunta, por que a Andrea ficou desse jeito? Por que ela teve dor de cabeça no fliperama? Porque ela jamais tinha entrado no fliperama, minha gente. Se eu tivesse levado meus filhos para fliperama desde criancinhas, com uns 18 anos eles iam achar que era uma maravilha. Vocês estão percebendo? Ela percebeu o horror que aquilo era. Compreende? Porque não foi acostumada a isso. E o que é que nós estamos acostumando as crianças? Né? Puxa, por que eu saí do livre-arbítrio e cheguei aqui? Hein? É que eu tenho um monte de coisa para contar. Né? Mas, enfim, então, criança não tem livre-arbítrio. Ela vai criar aos poucos, dependendo da educação. E a educação que as pessoas que os jovens estão tendo, não é para o livre-arbítrio. É tudo condicionante, é tudo quadrado. Claro, tem que aprender o que vai cair na prova. Vocês querem coisa mais quadrada do que ridícula do que isso? Porque o que o estudante tem que saber é o que responder o que foi bem na prova, sabia responder aquelas perguntas da prova naquele momento. Uma semana depois não precisa mais saber. Isso é educação, gente. Olha só que coisa, não é? E é tudo para a cabeça. Eu falei para vocês do Daniel Goleman. Eu falei para vocês do livro dele, A Inteligência Emocional. Certo? E depois, eu não sei se mencionei o Foco, né? Outro livro, mencionei o Foco, outro livro. Nesse livro, Inteligência Emocional, ele fala da inteligência emocional, que eu chamo de inteligência social, e que a origem dela é a inteligência interpessoal do Howard Gardner, né? Que escreveu um livro sobre inteligências múltiplas. E ele estabeleceu 7 inteligências, depois ele desenvolveu muitas outras. Mas, enfim, já o Howard Gardner dizia que a inteligência social, a inteligência interpessoal, é a mais importante de todas. E ele diz assim, e qual é, o que as escolas ensinam, desenvolvem a inteligência lógico-matemática e linguística. Nem isso aqui no Brasil, mas tudo bem. Lá nos Estados Unidos, inteligência lógico-matemática e linguística, quando muito mais importante era tudo que veio ver com o sentimento, com o coração. Isso que é o mais importante que a escola devia desenvolver, a parte social. Porque as forças antissociais agora
são de uma imensidão absolutamente inimaginável, não é? Hoje em dia, muito mais do que antigamente. Então, como é que a gente cria um jovem para ser um adulto livre? Para começar, não dando definições. Vocês já pensaram nisso? Que uma definição congela, uma definição petrifica. Vocês querem ver um exemplo que todos vocês sofreram? Eu sofri. Todos os brasileiros, quase todos os brasileiros sofreram. Eu disse quase porque na pedagogia Waldorf não se faz esse crime. Quando nós tínhamos uns 8 anos, nós aprendemos o que é uma ilha. O que é uma ilha, Adolfo? É uma... Como é que é? Um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. É isso aí. Quando você aprendeu isso? Talvez você tivesse uns 8 anos de idade. Olha o crime que cometeram com você, Adolfo, e com todos nós que estamos aqui. Porque isso é uma definição completamente morta. Essa ilha não tem mar, tem água, a água abstrata, não tem ondas, não tem cheiro do mar, não tem vento, não tem árvore, não tem cobra, não tem coqueiro com coco, não tem pedras num lado, a praia no outro, etc. Não tem o drama de uma pessoa que se afogou, que o barco virou no vento, etc. Ela nadou até essa ilha, depois vai para casa e não consegue chegar em casa porque tem mar em todos os lados. Você imaginando se a professora tivesse contado essa história para nós, nós teríamos criado em imagens uma ilha viva. Além disso, ela podia ter feito um desenho colorido muito bonito no quadro negro, como todos os professores Waldorf têm que aprender a fazer, desenhos bonitos, né? Então, e aí a criança imaginar tudo aquilo que uma ilha pode ter. Em vez disso, deram para nós uma definição. Toda definição é morta. Toda definição é petrificada. Essa definição, um pedaço de terra cercada de água por todos os lados, continua até hoje em você, Adolfo. Ao passo que se tivesse caracterizado que é uma ilha, e quando a criança é pequena, por uma história, etc. Mas depois, até quando é pequena, podia pegar uma bacia e fazer uma ilha com areia, qualquer coisa, pôr água em volta, e pôr umas plantinhas e uma casinha, sei lá o quê, bichinhos, entenderam? Aí isso a gente cria uma ilha viva nas crianças, não uma ilha morta. Porque quando a gente cria a ilha morta e um monte de outras coisas mortas, como é que essa criança vai ser livre? Ela foi engessada no pensamento. A liberdade começa no pensamento, como eu mostrei para vocês. A liberdade começa no pensamento, a gente decidir qual é o pensamento que vai se concentrar. Não é? Entenderam? Quer dizer, isso aí que você falou. Não é? Bom, o Pedino estava falando sobre livre-arbítrio e a função do cérebro. Pois é. Bom, acho que não preciso voltar para isso. É tão ridículo que, sabe? Vai a fundo atrás desses artigos e você vai ver os ridículos todos que eles contêm. Porque, afinal, vai contra a sua própria experiência, Pedino. Você é capaz de concentrar o seu pensamento. E pense bem, o que a gente devia fazer na educação para criar adultos livres, começando no pensamento, começando pela liberdade de pensar, e não engessar. Por exemplo, quando eu dou palestras presenciais e eu faço uma pergunta, sabe o que eu digo para os presentes? Chutem qualquer coisa. Por favor, responda essa pergunta chutando. Não pensem muito, chutem, usem a sua intuição. Por quê? Vocês talvez errem. Maravilha, eu vou poder mostrar para vocês que aquilo está errado. Não é assim que é correto. Perceberam? E, além disso, vocês têm que se libertar dessa morsa que está apertando vocês para só falar coisas corretas. Que absurdo! A gente tem que experimentar os erros para depois chamar atenção a chegar naquilo que é correto. Mas os alunos são forçados a responder apenas o que é correto. O professor devia incentivar os alunos a fazerem erros, dizendo, olha, vocês errando vão me dar chance de eu mostrar alguma coisa que está errada. Além disso, os professores têm a mania, né, de dar aulas corretas. Que absurdo! No começo da aula, o professor devia chegar, vou fazer 4 erros, quero ver quem descobre. Os alunos vão prestar atenção. Né? Compreenderam? Por que a gente tem que dar aulas só corretas? A gente devia dar aulas erradas para incentivar os alunos para perceberem que é um erro. Vocês estão percebendo como é tudo errado na educação? É lógico que ela não vai para frente, só pode ir para trás. Não é?
Bom, a pedido, desculpe, eu acabei falando milhões de outras coisas. Né? Esqueça essa função do cérebro. Isso aí os caras não são capazes de mostrar. Além disso, não faz sentido. Me ocorreu agora, me lembrei agora, ainda temos um pouco de tempo, me lembrei agora, pedindo, né, de uma coisa muito importante. Qual é o argumento, um dos argumentos principais que se usa para dizer que o ser humano não tem livre-arbítrio? É o seguinte: um átomo não tem livre-arbítrio, um elétron não tem, um átomo não tem. Não é verdade? Acho que todos estão de acordo. Claro? O átomo segue ali, as leis físicas existem dentro das leis físicas. Um conjunto de átomos formando uma molécula, portanto, não pode ser livre. Um conjunto de moléculas formando um tecido não pode ser livre. Um conjunto de tecidos formando um órgão não pode ser livre. Um conjunto de órgãos formando um ser humano não pode ser livre. Claro. Só que eles não levam em conta que no meio desse caminho começa a haver aquilo que eu, na minha teoria, eu coloquei como não determinismo, e algo que não é físico começa a poder influenciar. Isso acontece com as plantas, acontece com os animais e acontece com os seres humanos, em graus diferentes. Porque a planta tem só vida, só tem forma. Os animais têm impulsos, têm consciência. Se você cutuca um animal com uma agulha, ele vai protestar, ele vai sentir dor, isso é consciência. Mas eles não têm a autoconsciência que nós temos. Nenhum cachorro sentou e disse: deixa eu lembrar daquela cadelinha que eu vi ontem, aquela cadelinha vendinha que eu vi ontem. Jamais um cachorro fez isso aí. Eles não têm autoconsciência, não têm o pensamento que nós temos. Aliás, eles não pensam. Eles agem por instinto ou por condicionamento. Aí vocês vão dizer: o cachorro tem memória. Sabe qual é a memória do cachorro? É de sensações. Se o dono não está em casa e ele cheira o chinelo do dono ou uma roupa do dono, ele sente a falta do dono. Não é a memória imagética do dono como a gente faz. Ele sente a falta do dono. É uma sensação. Se ele sente fome, sente a falta do dono que dá comida para ele. Mas não é uma memória imagética. Como o Rupert Sheldrake, né, fez aquela pesquisa sobre os cachorros que começam a se manifestar quando o dono começa a voltar para casa. Sim, o cachorro tem a mínima ideia do que está acontecendo. É também uma sensação, é uma percepção intuitiva, não é uma memória do cachorro. E caramba, já dei mais outras palestras. E agora? Eu fiquei de olhar para você. The Age of Spiritual Machines é esse livro aqui, do Kurzweil. Tem outros livros que eu não tive coragem de comprar. Esse aqui já tem o livro inteiro baseado numa suposição que ele não coloca concretamente, exatamente, que é a capacidade de cálculo de cada sinapse. E esse aqui é o livro do Rogers sobre o Alan Turing. Olha a grossura dele. Olha a grossura dele. Né? Um livro sensacional, conta tudo sobre o Andrew Hodges, 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 Alan Turing de Enigma. Enigma era aquela máquina dos nazistas que ele decodificou. Mais alguma coisa? Não, professor, eu acho que já passou da hora um pouco, então eu acho que é melhor a gente terminar. Eu acho que o senhor devia criar um canal no YouTube e todo dia ficar lá conversando por horas e horas. Olha, Adolfo, eu não tenho tempo de examinar os WhatsApps que eu recebo e não estou em nenhuma rede que não seja um grupo de estudos que eu tenho, rede da família, acho que é só. Entendeu? As pessoas ficam me mandando, sabem meu número, já tivemos algum contato, e ficam me mandando quanto é abobrinha possível e imaginável. Né? Por exemplo, alguém manda palmas porque um outro mandou uma coisa bonita. Pô, e daí o que tem com as palmas dele? Ou então alguém faz aniversário e todo mundo começa a mandar parabéns pela rede. Caramba, parabéns! É uma coisa que tem que ser pessoal, e não pela rede. Se quer dar parabéns para a pessoa, manda uma mensagem para ela que seja. Não, vai para a rede e todo mundo recebe. Olha, é um horror, viu? Um horror. E às vezes eu fico tão irritado com isso que eu não vejo. Aí o horror é pior ainda, porque num dia chegaram dezenas, uma centena de mensagens. Eu tenho que olhar para ver se tem alguma coisa importante. Então, é por isso que eu não iria fazer
um YouTube, ou seja, eu tenho um canal do YouTube, eu tenho o meu. Lá estão... quando houve a pandemia, aí fecharam a nossa academia e a piscina. Aí eu comecei a andar no pátio. Fecharam a quadra de tênis também. Comecei a andar no pátio. Aí eu disse, pô, por que eu só estou andando? Deixa eu fazer exercícios com os braços. Então eu desenvolvi uma série de exercícios com os braços, certo? Começa assim, um é assim, o outro é assim, o outro é assim, né? O terceiro com o braço é assim, depois tem bíceps e tríceps assim, e depois tem um que é sensacional, que é esse. Então eu peguei e gravei isso aí. Só que eu gravei correndo, porque no meio dessa história eu percebi que eu conseguia correr. Eu já não corria há uns 20 anos, porque me dava dor nas articulações do joelho. Aí eu parei de correr. Eu corria, parei de correr. Mas, por causa da musculação, que eu já faço há uns 16 anos, né, 3 vezes por semana, pelo menos, e aos outros dias é natação, então, talvez por causa da musculação, eu percebi que eu conseguia correr na ponta do pé. Então, vocês entram no meu canal do YouTube, vocês vão ver uma gravação que minha esposa fez deu mostrando esses exercícios e também com extensores. Eu desenvolvi exercícios para fazer enquanto anda, quando a gente caminha ou corre, ou outro exercício muito sensacional é subir e descer um andar de escada, ficar subindo meia hora pelo menos, um andar de escada, ou mais andares se quiser, né? Mas, e tudo isso com os exercícios com... Então, até isso vocês vão... Você falou de canal YouTube, pronto, já foi um monte de outras coisas. Desculpe, Adolfo. Então, eu vou só aproveitar para agradecer a todo mundo que está assistindo. Ainda tem pessoas lá no YouTube assistindo, né? Alguns comentando. Depois eu vou passar para o professor por e-mail alguns comentários e perguntas que ainda surgiram. Agradecer muito ao professor, em nome aqui do PPGCA, em nome da UTFPR, pelo tempo despendido para ministrar aqui essa apresentação, e avisar a todos que estão aqui desde o começo, não sei se todos estão, mas que aconteceu aquele evento lá do Meetboom, e o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas partes boas da apresentação, provavelmente vai ter algum corte de alguma parte útil, mas acho que teve o início que não teve problemas, e depois de um determinado momento a gente também não teve mais problemas, então vou juntar isso e publicar como um vídeo no canal do PPGCA. Então, se vocês quiserem, vocês podem assinar o canal do PPGCA UTFPR, no YouTube, e lá vai ter o vídeo completo com as partes boas, inclusive as perguntas e respostas aqui perguntas de audiência e respostas do professor. Muito obrigado, professor. Adolfo, eu queria sugerir você separar a palestra das perguntas, que senão fica grande demais. E outra sugestão, eu não sei se o ruído que fez ver agora na hora do almoço parou o ruído, que pena, né? Mas tudo bem, eu espero que o ruído não tenha atrapalhado demais. Eu acho que eu parei durante a musiquinha horrorosa que ele colocou, então eu acho que não vai. Agora você vai ter uma trabalheira de cortar aquelas partes. Eu agradeço imensamente. E dizer que esse canal meu do YouTube vocês podem fazer acesso pela minha homepage acho que está nos recursos educacionais, que eu coloquei meus exercícios de natação, musculação, está tudo descrito lá. Tá? Então, eu agradeço imensamente a chance que você me deu. Vocês veem que eu gosto imensamente de dar palestras e, principalmente, depois conversar pelas perguntas. E estou à disposição. Vocês veem que a minha cosmovisão me permite meter o bedelho em muita coisa diferente. Então, eu estou à disposição, tenho várias outras palestras que eu poderia dar. É uma pena que uma boa parte delas acho que só tem sentido presencial mesmo. Então, um grande abraço a todos, né? Um beijinho para as meninas que estão aí e encontro vocês, quem sabe, uma outra vez. Quem sabe em Curitiba, quando todo esse inferno passar. Sim, a gente se encontra em Curitiba assim que puder possível. Foi um grande prazer encontrar você novamente depois de tantos anos. Grande abraço. Tchau. Tchau.